Afinal, o que realmente manteve Cristo na cruz até o seu expirar? João capítulo 19, versículos 17 e 18. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Por volta do ano 27 depois de Cristo, pela manhã do dia 14 de Nissan, o Senhor Jesus foi crucificado segundo o propósito de Deus pelas mãos dos soldados romanos. E em se tratando de crucificação, nós podemos ver que até na cruz, e não só no deserto e durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus, ele foi tentado pelo diabo de todas as formas, de todas as maneiras. Em Mateus capítulo 27, versículos 38 ao 44, nós vemos diversos grupos sendo usados claramente pelo inimigo para tentar o Senhor Jesus a fim de fazê-lo descer da cruz, levando assim o Senhor Jesus a não cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de salvação elaborado por Deus na eternidade. Mas o Senhor Jesus permaneceu na cruz até o fim, até o seu último suspiro. Mas afinal, o que será que realmente manteve Cristo na cruz? Vamos começar falando sobre aquilo que não foi o real motivo pelo qual ele manteve-se na cruz até o fim. Número 1. Não foram as cordas grossas que o prendiam na cruz que foram o real motivo pelo qual ele se manteve na cruz até o fim. Número 2. Não foram os pregos de cerca de 20 centímetros de comprimento o motivo pelo qual ele se manteve na cruz até o fim. Número 3. Não foi a fraqueza humana, pois ele tem poder. João capítulo 10, versículo 17 e 18, o Senhor Jesus mesmo havia dito: a minha vida eu a dou, ninguém a tira de mim, tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Número 4, também não foi a falta de alguém para tirá-lo de lá, porque em Mateus capítulo 26, versículos 52 ao 53, o Senhor Jesus diz para Pedro guardar a sua espada na sua bainha, porque ele, Jesus, se o quisesse, rogaria ao Pai e o Pai enviaria a ele 12 legiões de anjos, ou seja, cerca de 72 mil anjos para intervir naquela situação, livrando-o das mãos dos soldados que lá foram para o prender. Então, qual foi o real motivo de Jesus ter permanecido na cruz até o seu expirar? Foram pelo menos 5 os motivos. O primeiro motivo foi a determinação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, fala que o Senhor Jesus, ele tinha que morrer por causa dos nossos pecados. O Senhor Jesus estava determinado a morrer por nós na cruz do Calvário, para por meio de sua morte nos conceder o perdão para os nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículo 2, nós lemos que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, como também pelos pecados da humanidade. O segundo motivo foi o amor. João capítulo 13, versículo 1, diz que o Senhor Jesus amou os seus até o fim, até a morte.
Em João 15, versículo 13, o Senhor Jesus chegou a dizer que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. O amor para com os seus, o amor para com os escolhidos, para com os eleitos, para com a humanidade, para com o ser humano. Amor esse incondicional e sacrificial foi o verdadeiro motivo pelo qual Jesus se manteve na cruz até o fim. Terceiro motivo, a submissão. Em Mateus 26, versículo 42, Jesus no Getsemane, ele ora ao Pai e ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Submissão. Submissão essa à soberana vontade de Deus. Mateus 26, versículo 45, João capítulo 12, versículo 27, Marcos capítulo 10, versículos 32 ao 34, João capítulo 4, versículo 34, João capítulo 5, versículo 30, João capítulo 6, versículo 38. Leia essas referências na sua Bíblia. Quarto motivo, a lealdade. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Lealdade essa a um plano ou propósito divino pré-estabelecido por Deus na eternidade, antes mesmo da fundação do mundo, da queda humana. Leia 2 Timóteo capítulo 1, versículos 8 ao 10. Quinto motivo, o saber. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. O Senhor Jesus sabia que lá no céu, junto do Pai, ele seria honrado e glorificado pelo Pai. João capítulo 12, versículo 23, João capítulo 17, versículos 1, 4 e 5. Leia na sua Bíblia. Cristo via a cruz, mas ele enxergava além da cruz, que por sua vez era apenas uma etapa pela qual ele deveria passar. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 10, um texto fantástico. Leia na sua Bíblia. Aquele, porém, que foi crucificado, já ressuscitou, e ele está vivo pelos séculos dos séculos. Conclusão, Mateus, capítulo 16, versículos 24 ao 26. Entenda, a cruz é uma etapa que não se deve pular.